Precisa ser formado para dar aulas de inglês? Vem comigo que eu vou responder essa pergunta nesse vídeo. Olá, eu sou a Amanda Araújo, professora de inglês e mentora de professores de idiomas. E se você quer saber já mais conteúdo, já te convido a me seguir no Instagram, Asa Mentoria, tá bom? Mesmo nome aqui do canal. E nesse vídeo a gente vai falar sobre o quê? Se você precisa ser formado, né, de um modo geral, em letras, ainda mais letras em inglês, para dar aulas de inglês. Então vamos lá, para começar, se você quer dar aula em escola tradicional, né, escolas lá que o MEC avalia, você precisa sim ter formação em letras, às vezes ali pedagogia, mas você vai precisar do letras ou do letras inglês, enfim, ou do letras, né, enfim, do idioma que você precisar para você conseguir dar essas aulas, trabalhar, ter esse emprego em escolas tradicionais, tá? Sem a formação na área, na faculdade, você vai conseguir no máximo cargo de auxiliar de professor, e isso ainda dependendo da escola. Então você não consegue fazer uma carreira ali ou ter realmente esse cargo de professor se você for trabalhar em escolas. Agora, ponto 2. Se você quiser dar aula particular, você não precisa dessa formação na área, tá? Se você quiser trabalhar em escolas de idiomas, a maioria delas contrata sem o professor ter uma formação ali na área. Então você não vai ter problema de encontrar emprego nas escolas de idiomas, tá? Porque a maioria realmente contrata. E para dar aula de inglês, hoje a gente tá falando, lembrando que a gente tá falando aqui do nosso Brasil, ano 2025, né? Você não tem uma exigência que você precise cumprir para você dar as suas aulas particulares. Esse era o ponto 2. Deixa eu colocar qual é o nosso próximo ponto. Então tá. Aí eu falo isso para as pessoas, explico, né, qual que é a exigência, qual que deixa de ser a exigência, e as pessoas perguntam o quê? Ah, mas então eu posso começar a dar aula, eu vou simplesmente começar a dar aula e é isso. E assim, uma resposta simples, né, uma resposta simplista seria sim, basta você começar a dar as aulas. Mas o que eu recomendo como profissional, como mentora de professores de idiomas, é que você realmente busque, né, um material que te instrua ali no que você precisa fazer ou no que precisa ser ensinado e a ordem daquele ensinamento, né, para você também ter uma noção do que você está fazendo. Claro, né, isso no primeiro momento, porque é lógico que você sempre tem que estar buscando melhorar suas técnicas como professor e aprender, estudar isso, mas falando de poder você pode, tá, começar. Então, por exemplo, o material que eu uso e vendo dos professores também, o material Vital, ele te dá o tutorial, é passo a passo, então tem realmente tutorial explicando como é que funciona a aula e como é que você usa, o que você tem que ensinar naquela aula. Então ele ajuda muito professores que não têm uma segurança ainda de preparação de aula, ou do que deve ser ensinado a cada aula, ou como passar aquele conteúdo para o aluno. Então você usando esse material, você já ganha essa segurança, você sabe o que tem que ser feito, o que tem que ser ensinado, inclusive seguindo o CFR, né, que é o nosso quadro europeu de referência aí da língua, mais utilizado hoje mundialmente. Então você tem essa segurança, tá? Então busque um material que te passe isso, que te mostre o que você precisa fazer para poder você ter essa habilidade, essa capacidade de passar um conteúdo da maneira que ele deve ser passado para o aluno, tá? E aí o que acontece? Eu queria falar, o ponto 4 era o seguinte: pra gente falar de questão de nível, né? Então assim, Amanda, mas como é que eu faço então? Eu só preciso saber falar inglês, ou seja lá qual é o idioma, pra começar a dar aula. Considerando que no Brasil atual você não tem uma exigência que você tem que cumprir, o que você tem que saber é falar o idioma. Então, falando de instituições. Então, por exemplo, seguindo a instituição Cambridge, né? Que hoje é uma das mais renomadas aí no mundo, que a gente usa realmente como referência no ensino da língua do inglês, você, pra fazer um curso que chama, na verdade o TKT é uma prova que você faz para você começar a dar aula de inglês. E aí você normalmente faz um preparatório para essa prova, um curso preparatório para essa prova, para poder você saber como é que funciona a prova e o conteúdo que cai, etc. Então você estuda o conteúdo do TKT, pode fazer sem estudar também, mas é normal a pessoa estudar aquele conteúdo para fazer a prova, até porque normalmente a prova, né, ela é cobrada, o valor base dela é em dólar, então não é uma prova considerada barata. Eu fiz essa prova, né, eu fiz esse curso no Canadá, então você faz essa prova e a recomendação que Cambridge pede é que o aluno seja o professor, né, que vai ganhar aquela formação, faça aquela prova, que ele tenha um nível B1, tá? Isso é Cambridge que está falando, não sou eu que tirei da minha cabeça. E assim, Cambridge acredita muito na evolução, né, de você, não é aquela coisa que a pessoa tá pronta e é isso, e vamos começar. É claro que ela tem que ter base, mas ela dá muito assim,
sabe, esse suporte pra gente, esse reforço de que a gente tem que estar realmente buscando evolução. Então, ela indica o TKT para quem tem nível B1, tá? Então, normalmente, quando você vai fazer esse curso para fazer esse preparatório para essa prova, você vai ter que fazer uma prova, você vai ter que provar, né, comprovar que você tem pelo menos o nível B1. Eu já fiz, como eu falei, eu acho, na minha opinião, que B1 a pessoa ainda vai passar um perrengue, tá? Pra compreender as instruções do conteúdo e tudo mais. Se fosse eu, da minha cabeça, eu indicaria um B2. Mas Cambridge recomenda que seja minimamente um B1, tá? Então, ou seja, você tem que ser um professor intermediário, né? Pra você estar apto a fazer essa prova e começar a saber as técnicas, né, de dar aula de inglês. E falando de CELTA, que é um outro curso, né, de Cambridge, e é um dos cursos mais renomados no mundo. Hoje você faz um CELTA, você arranja emprego em qualquer lugar do mundo, tá? Então, assim, é um curso renomado mesmo, não é um curso barato, não é um curso fácil, né? E você pode fazer ele em qualquer lugar do mundo, inclusive. Então, assim, é um curso muito bem reconhecido. E aí, já para fazer CELTA, você tem que ter nível C1. Então, já é um avançado, né? Bem diferente de B1, porque de B1 para C1 a gente tem um espaço gigantesco. Mas ele também recomenda que você seja C1, né? Lembrando que, caso você não tenha aí o conhecimento certinho, mas a gente tem A1, A2, B1, B2, C1, C2, certo? Considerando que A1 e A2 são iniciantes, B1 e B2 são intermediários e C1 e C2 são avançados. Então, ou seja, Cambridge, que é a maior instituição aí reconhecida, né, no ensino da língua, não recomenda que você tenha que ser C2 para você fazer TKT ou C2 para você fazer CELTA, tá? Então, ele recomenda, por exemplo, pro CELTA o C1. Então, assim, você nem tem que ter um domínio completo, absoluto, incrível da língua de todos, né, no mundo para poder você estar dando aula de inglês. Claro que, eventualmente, se você for querer evoluir de nível, para você ensinar, você vai ter que saber esse nível, né? Inclusive, eu recomendo que você faça isso, independente se você tem plano de dar aulas para avançados ou não, porque é muito melhor a gente ter segurança da língua e do idioma e saber que a gente está melhorando, né, a cada dia e está sabendo mais sobre aquilo com que a gente trabalha. Mas, falando em instituições, né, falando em Cambridge, em TKT, em CELTA, essas são as recomendações que ele indica, né, que ele faz para o nivelamento, o nível que o aluno tem que ter para começar a dar essa aula, tá? E isso falando de mundial, tá? CELTA é mundial, então as regras se aplicam em todo o mundo. E aí, falando que no Brasil a gente não tem essa recomendação, né? Não tem um pré-requisito para você começar a dar aula, mas se a gente for seguir CELTA, o que você precisa ter nível de inglês, tá? Então, beleza. Aí a pergunta que vem pra mim é: como é que eu faço, Amanda, pra saber meu nível de inglês, então? Gente, no mundo ideal, você vai fazer um teste de proficiência, né? Você vai pegar lá seus suados reais, vai pagar ali R$1.000, R$1.500 numa prova e vai fazer a prova, né? Normalmente você vai fazer um curso antes da prova pra poder você ter uma noção de como é que funciona a prova e tal, só que isso leva tempo, leva dinheiro, requer um planejamento e tal. Então esse é o nosso mundo ideal, né? Eu sugiro que você se organize pra fazer isso, mas a gente sabe que pra começar muitas vezes não dá. Então a gente tem um teste de Cambridge que ele é um teste mais rápido e você consegue fazer ele com muito mais facilidade e ele é mais barato. Hoje ele tá ali na casa de R$400, que chama LinguaSkill, tá? Então, é um teste que dá pra você ter uma noção de como é que é o seu nível, já quebra bem o galho pra você começar. E se ainda assim não for tão fácil de você fazer, às vezes você não consegue acesso tão fácil na sua cidade, ou às vezes não tá dando pra você pegar esses 400 e investir num teste agora, você pode fazer com um professor, que tem essa capacidade de atestar qual que é o seu nível, né, de inglês, claro, tem que ser um professor capacitado, que vai que você tem um nível avançado. E eu tenho um teste de nivelamento que é gratuito, tá? Então, eu disponibilizo, você consegue achar no meu Instagram sem problemas. E aí, é um teste para você usar com o aluno. Só que, se você não tiver um nível muito avançado, às vezes você pode fazer o teste com você mesmo. Já que você já, né, tem um nível bacana, o teste tem as respostas, você pode fazer esse teste, aplicar em você. Tem um vídeo, inclusive, tem o teste de nivelamento gratuito, é um e-book. Tem um vídeo mostrando como é que eu aplico esse teste nos alunos, né, ao vivo com o aluno mesmo. Então, você pode fazer esse teste e ver. Se você não chegar nem no final do teste, você vai saber que você tá ali realmente no máximo no intermediário, tá? Então ele também te dá uma noção, aí dá pra gente dando um jeitinho, enquanto a gente ainda não tem aqui aquela organização do momento de fazer o teste, tá? Então, é isso. Acho que essas eram minhas anotações sobre essa pergunta que o pessoal faz muito, se precisa ser formado para dar aula de inglês. Lembrando que a gente tá falando de Brasil, certo? E tem essa diferença de você quer dar aula em escola tradicional, ou escola de idiomas, ou em aula particular, escolas ou aulas particulares, beleza? Então, beleza, se quiser saber mais informações sobre isso, pode me seguir no Instagram, pode vir participar da mentoria também, tá bom? Te aguardo e te vejo no próximo vídeo.